Olá, essa é mais uma atividade sobre o tema determinantes. Determinantes é também um assunto importante no estudo da álgebra linear. Então, vamos começar. Na última aula, nós vimos a nona propriedade dos determinantes, descrita aqui através do item 3.3.9, que é um teorema que trata do cálculo da área de um paralelogramo, empregando determinantes, e trata também do cálculo do volume de um paralelepípedo, empregando determinantes. A primeira parte que se refere ao cálculo da área, nós fizemos na aula anterior. E então, nesta aula, nós vamos tratar da segunda parte, que cuida do volume do paralelepípedo. Então, vejamos. O que diz a segunda parte do nosso teorema, que é a parte B. Se A é uma matriz 3 por 3 e as colunas de A determinam um paralelepípedo, que aqui eu estou chamando de paralelepípedo PP, então o volume deste paralelepípedo é igual ao modo do determinante de A. Então, teorema 9, parte B. Se as colunas de uma matriz 3 por 3 determinam um paralelepípedo, então o volume desse paralelepípedo é igual ao módulo do determinante da matriz. Nós temos aqui uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz 3 por 3. Observe que as colunas dessa matriz possuem 3 componentes e nós sabemos que um ponto do espaço é também um ente que possui 3 componentes. Então, nós vamos poder associar a cada uma das colunas dessa matriz um ponto no espaço tridimensional. Aqui eu tenho o espaço tridimensional, um ponto A, ao qual vai ficar a matriz, a coluna da a primeira coluna da matriz pode ficar associada a esse ponto. Um segundo P, a segunda coluna da matriz poderá perfeitamente ficar associada a esse ponto. E um ponto C, e também a terceira coluna poderá ficar associada a esse ponto C, tendo em vista que o número de componentes das colunas da matriz é igual ao número de componentes do ponto no espaço tridimensional. E também, a cada um desses pontos do espaço, nós podemos associar um vetor também no espaço com a origem, na origem do sistema. Então, o vetor OA, associado ao ponto A, podemos associar o vetor OA, ao ponto B, podemos associar o vetor OB, e ao ponto C, podemos associar o vetor OC. Resumindo essa associação, nós temos a cada coluna nós podemos associar os pontos A, B e C, e a cada ponto A, B, C nós podemos associar um vetor. Muito bem. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: quando é que as colunas de uma matriz determinam um paralelepípedo? Ora, as colunas de uma matriz determinam um paralelepípedo se os vetores associados a cada uma dessas colunas forem vetores não coplanares. O que significa, então, vetores não coplanares? São vetores que não estejam contidos no mesmo plano. Por exemplo, se, evidentemente, por três pontos determinam um plano, então, pelos pontos B, O, A, passa um plano, pelos pontos B ou C passa outro plano. Se esses dois planos forem planos distintos, então significa que esses três vetores não são coplanares
E aí, então, nós podemos perfeitamente, a partir desses três pontos, construir o paralelepípedo, como veremos. Ok, nós vamos, então, passar uma paralela AA pelo ponto B. Agora, nós vamos traçar uma paralela AOB pelo ponto A. Obtemos, então, o paralelogramo, que será a base do nosso paralelepípedo. E aí determinamos o ponto D. Agora, nós vamos passar uma paralela pelo ponto C, uma paralela a OB. Vamos passar ainda pelo ponto C uma paralela a OA. Obtivemos os pontos E e F. E agora nós vamos traçar pelo ponto E uma paralela a CF. Pelo ponto F, uma paralela a CE. E aí, então, obtemos o ponto G. Unindo agora o ponto A e o ponto F, o ponto D e o ponto G, nós temos o nosso paralelepípedo determinado pelos pontos A, B, C, em função de que os vetores determinados pelos pontos A, B e C não são coplanares. Se esses vetores fossem coplanares, o máximo que nós poderíamos construir seria um paralelogramo, que é um objeto no espaço bidimensional. Então, a matriz M determina um paralelepípedo. Então, o volume deste paralelepípedo é igual ao módulo do determinante de M. Então, vamos fazer um exemplo. Os pontos A de coordenadas 3, 1 e 2, ponto B de coordenadas 1, 2, 3, ponto C de coordenadas 2, 1, 4, determinam um paralelepípedo. Ache, então, o seu volume. Ora, de acordo com o nosso teorema, o volume deste paralelepípedo é igual ao módulo do determinante. O módulo está aqui representado por essas barras na cor azul. E então nós vamos calcular o valor desse determinante, e o módulo do valor desse determinante é, de acordo com o teorema, o volume do nosso paralelepípedo. Nós vamos então usar a regra de Sarri, e para isso nós vamos repetir a primeira e a segunda colunas. Então, aí estão a primeira e segunda coluna repetida. E agora nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é 3 multiplicado por 2 multiplicado por 4, e que nos dá como resultado 24 positivo. A primeira paralela, que é 1 multiplicado por 1 multiplicado por 2, e vai nos dar como resultado 2 positivo. A segunda paralela, 2 multiplicado por 1 multiplicado por 3, que é então 6 positivo. Agora nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. A diagonal secundária tem os elementos 2, 2 e 2. O produto disto é 8. Como está na diagonal secundária, nós vamos tomar o simétrico desse valor. E, em sendo positivo, o seu simétrico será negativo. Agora, a segunda paralela, 3 multiplicado por 1 multiplicado por 3, dá 9 positivo.
e tomando o simétrico dá 9 negativo. E agora a segunda paralela, que é 1 multiplicado por 1 multiplicado por 4, e dá 4 positivo, tomando o simétrico 4 negativo. A soma agora dos negativos dá 8, 9, 17, mais 4, 21 negativo. E a soma dos positivos, 26 mais 6, 32 positivo. Então, o módulo de 21 negativo mais 32 positivo, esse resultado é 11 positivo e o módulo de 11 positivo é igual a 11. Portanto, temos aqui que o valor 11 é o valor do nosso paralelepípedo, isto é, o paralelepípedo do nosso problema mede 11 unidades. Com esse teorema é muito simples de se calcular o volume de um paralelepípedo, desde que os pontos determinem vetores que não sejam coplanários. Muito bem. No próximo vídeo, eu vou resolver fazer o cálculo deste mesmo paralelepípedo, porém, lá eu empregarei conceitos de geometria espacial e geometria analítica. Fica então para o próximo vídeo, e é bom porque nós comprovamos que, de fato, o volume deste paralelepípedo é igual a 11. Até lá, então.